Tá na hora de você sair desse lugar que não te cabe, não te pertence mais e ir em busca de algo que te satisfaça, algo que te dê não só prazer, né, momentâneo, mas algo que realmente seja prazeroso e que faça sentido com o teu destino. É como se você tivesse, quase derrubei a mesa. É como se você tivesse que ir rumo ao seu destino. Tá na hora de parar de fugir da sua... Como é a palavra, gente? Esqueci a palavra. Tá na hora de você parar de fugir do seu propósito. E entender que tá na hora de você começar a construir esse propósito. É degrau por degrau, é devagar que você vai, tá? Rompa com situações, com lugares, com pessoas, com trabalhos, seja lá o que for, você precisa romper com algo e sair desse lugar, tá? Eu vejo você saindo desse lugar. E não demora, porque é a primeira carta, você se despedindo de algo, você se despedindo de alguma situação e indo em busca da sua satisfação pessoal, da sua satisfação emocional. Porque quando a gente faz algo que está alinhado com o nosso propósito, quando a gente se compromete com o nosso propósito, com o nosso destino, as coisas começam a se firmar. As coisas começam a se firmar e você vai caminhar para uma estabilidade, sabe? Eu vejo você saindo, o processo vai ser o seguinte: você saindo desse lugar, você se retirando dessa situação, você escolhendo, olhando e falando, poxa, aqui já não dá mais, isso aqui já não é mais para mim. E você vai em busca da sua satisfação, você vai procurar, sabe? Você vai procurar o que te preenche, você vai procurar qual é o seu propósito, qual o sentido da sua vida, qual é o seu, sabe? Qual é o seu lugar no mundo? Me vem muito isso, eu preciso descobrir qual é o meu lugar no mundo. E você vai em busca disso, e você vai se comprometer com o seu destino. Quando você descobrir qual é o seu propósito, isso se você já não sabe, né? Quando você entender qual é o seu propósito, você vai se comprometer com isso e você vai construir algo muito duradouro, muito feliz, muito satisfatório, tá? Algo muito bom, muito duradouro, mas que você precisa entender também que não é da noite pro dia, tá? Não é da noite pro dia, é degrau por degrau, é construção, é algo que você vai fazer de forma gradual, lenta, sem pressa, mas que vai te trazer uma estabilidade não só material, tá? Mas também emocional, espiritual. Quando você se alinha com o seu propósito, eu vou até fazer um vídeo para vocês depois falando sobre Karma e Dharma e sobre o equilíbrio. Eu já coloquei um post lá na rede vizinha sobre isso. Quando você tá com o seu Karma e o seu Dharma em equilíbrio, quando você entende o seu propósito, você se alinha com o seu propósito, as coisas tendem a caminhar para um novo caminho, para um novo horizonte muito mais florido para você. Por quê? Quando você escolhe falar assim, poxa, tudo bem, o meu propósito, por exemplo, o meu propósito é ajudar as pessoas espiritualmente, beleza? E quanto mais eu fujo disso, quanto mais eu nego isso em mim, mais difícil fica a minha vida. E quanto mais eu me alinho com esse propósito, quanto mais pessoas eu ajudo, quanto mais eu me empenho em crescer espiritualmente, em ajudar as pessoas a evoluírem espiritualmente, mais aberto fica o meu caminho, entende? As coisas começam a acontecer, as coisas chegam para você com mais facilidade quando você se alinha com o seu propósito. Então você sai desse lugar, você vai rumo à sua satisfação, não só uma satisfação de ego, tá? Eu não tô dizendo de satisfação de ego, eu tô dizendo de satisfação de espírito.
uma satisfação de falar assim, bom, eu estou cumprindo com o meu propósito. E realmente, gente, isso é gratificante. É uma sensação, é um sentimento que não dá para se explicar. E aí as coisas vão começar a caminhar. Você vai ver que mesmo devagar, você está construindo algo. E você está firme naquilo. Você vai se comprometer de verdade com isso. E isso é muito bonito, tá? É um despertar da sua consciência, né? Que você está passando... Vou até tirar sussurros do oráculo. Você tem o poder de virar a situação. Uma ação sua pode desbloquear tudo. Então, assim, tá nas suas mãos, sabe? Tá nas suas mãos. Você tem a capacidade de virar tudo isso, de fazer algo, de tornar isso a seu favor. Só depende de você. Você entender qual é o seu lugar, qual é o seu propósito e ir em direção àquilo. Aí sim as coisas vão começar a fluir na sua vida, tá? Mas eu vejo você fazendo essa movimentação. Se você já não começou essa movimentação, você já tá com essa intenção. Provavelmente você já tem esse sentimento de não pertencimento. A sensação de quando você tá indo ao contrário do seu propósito é uma sensação de vazio. Você pode ter tudo, mas você pode olhar e falar assim, nossa, é a mesma coisa que eu não tivesse nada, sabe? Você pode ter tudo que uma pessoa almeja na vida, né? Tudo que seria considerado uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa feliz, mas você pode olhar para sua vida e falar assim, poxa, ainda falta alguma coisa, sabe? Um sentimento de vazio. E aí, quando você sai desse lugar, então você já tá com essa sensação e você decide ir em busca do seu propósito, aí sim, meu amigo, minha amiga, você começa a se sentir preenchido, se sentir satisfeito, satisfeita com a sua própria vida. Por quê? Quando você vive com propósito, você fica uma pessoa mais feliz, você se torna uma pessoa mais feliz. Não que o propósito seja fácil, não que viver o propósito, não que viver a sua missão seja sempre fácil, seja 100% maravilhoso. Às vezes vai ser muito difícil, mas você vai deitar no final do dia e falar assim, nossa, apesar dessa dificuldade, eu tô tão feliz com o caminho que eu tô seguindo, sabe? Apesar das dificuldades que apareçam no seu caminho, você vai olhar e você vai pensar, graças a Deus eu escolhi isso, sabe? Mesmo tendo passado por algumas situações difíceis hoje ou ontem, ou sei lá, mesmo com a ingratidão de algumas pessoas, você se sente feliz e você começa a enxergar que você está cumprindo o seu papel nesse mundo. E essa satisfação não é ego, entende? A satisfação que eu falo aqui não é sobre ego. É sobre se sentir cheio, cheia. É sobre se sentir preenchido. É sobre você olhar e falar assim, bom, agora sim o meu copo tá cheio. Ainda tem muita coisa para caminhar? Sim, mas agora pelo menos eu consigo ser uma pessoa mais feliz com o caminho que eu tô seguindo na minha vida. Agora eu consigo ser mais satisfeito, satisfeita com o caminho que eu escolhi para mim. Então assim, você vai se comprometer com isso, se comprometa com o seu destino sem medo. Porque o universo, ele te prepara, ele tá preparando para você coisas muito boas, muito prósperas, abundantes, mas que levam tempo, requerem paciência, mas principalmente firmeza da sua parte. Você precisa ter certeza de que é esse caminho que eu escolhi e é esse caminho que eu vou seguir, independente de qualquer coisa, independente das dificuldades que aparecerem no meu caminho, eu vou me manter firme e forte no meu propósito. Porque é o meu propósito. Porque as pessoas, as situações, tudo testa a gente. Até uma entidade falou comigo ontem sobre isso, que a gente pensa que é só quando a gente atrapalha, né, o outro de fazer o mal, a gente acha que a gente está atrapalhando só o outro, né, carne, um ser humano, mas a gente também está atrapalhando espíritos que querem prejudicar outras pessoas. Então você precisa estar pronto, pronta, para quando você impedir o negativo, você tem que estar preparada para lidar com o ataque que vem com isso. Porque as energias negativas vão te atacar. A escuridão sempre vai querer atacar a luz, sempre vai querer apagar a luz. Você precisa brilhar mais forte do que a escuridão e não permitir que ela te apague. Tá certo? É isso. Muito axé pra você.